conduzi-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para nada. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouviste falar, e se Ele que vos foi ensinando em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sobre o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. É feliz plenamente aquele que em Deus confia. Alegres e confiantes, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, mas pelo o que o Filho do Homem vão dar. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou? Eles responderam: que sinais realiza para que possamos ver e crer em ti? Que obra fizeste? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: o pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dará.
o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Vai cantar? Vai. Ele vem, Aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Então hoje a leitura é a continuidade de domingo passado, o Evangelho. Quem teve domingo passado na celebração viu que Jesus, ele faz a multiplicação dos pães. Jesus, ele testa Felipe dizendo aonde ia comprar tanto pão para aquela gente, e depois com 5 pães e 2 peixes ele faz o verdadeiro milagre, né? Multiplicando. E hoje nós vamos ver que o povo ainda não entendeu o que Jesus queria com essa passagem. E no próximo domingo vocês vão ver que vai ser mais difícil ainda o povo entender essa graça. É o povo, os judeus, que murmura com Cristo, dizendo: mas você é o pão vivo descido do céu? A gente te conhece, sabe que tu é o filho carpinteiro, o filho do carpinteiro. Você é um cara que está aí no nosso meio. Como é que você pode ser o pão vivo descido do céu? Vamos seguindo. E esse mês de agosto é muito importante a gente ver assim como Jesus, ele age para o bem, e o povo não entende o que Jesus está querendo, a transformação da vida da sociedade, para essa transformação, sair do meu egoísmo, da mentalidade do assistencialismo, né? Só de assistir, mas também poder participar. Na primeira leitura que vocês ouviram, tirada do livro de Êxodo, já nos coloca essa grande graça, já nos coloca esse amor de Deus, que o verdadeiro sentido nosso é nos alimentarmos com o pão da vida, né? Que é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro e é o primeiro alimento que nos sustenta para a vida eterna. É confiarmos na palavra de Deus. Se nós confiarmos na palavra de Deus, nós vamos ter os outros alimentos. Vamos ter os outros alimentos sem preocupação. E o livro de Êxodo nos coloca isso. O povo estava murmurando contra Moisés e Arão, porque estava tirando eles de uma situação complicada, uma situação de exploração. Lá tinha de verdade o pão e a carne, né? Com fartura, comia, mas não saía daquilo. E Deus propõe 2 para tirar aquele povo da escravidão, levar para uma terra onde eles poderiam ter esse alimento. Mas quando estava atravessando esse deserto, começaram a sentir o fracasso, o desânimo, e começou a querer jogar toda a culpa nesses 2 servos. Assim também, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes acontece conosco, né? Quando estamos numa situação de conforto, beleza. Quando não sai, a gente acha alguém que tem que ser o boi de bico, não é assim? E aqui Moisés e Arão estavam tirando aquele povo, porque Deus tinha concedido a ele a graça de tirar o povo para ir numa terra onde corresse leite e mel. E como de fato chegou, né? E o pobre Moisés não chegou até lá, não é? Quem teve a graça e a honra depois de chegar foi Arão com esse povo, onde eles viveram uma vida plena e feliz. E aí eu pergunto para vocês aqui: quem é de vocês aqui que hoje tem uma situação boa, não passou por um momento difícil? Não é? Não teve momento de olhar assim e falar: ó, não tenho mais esperança. E de repente, no acreditar em Deus e confiar na palavra e confiar também no vosso trabalho, mudou de situação.
O nosso povo há 20 anos atrás tinha uma situação. Agora 20 anos depois, nós estamos numa situação de privilégio. E todo mundo cresceu na vida um pouquinho. Mas a gente não repara isso, não é? A gente repara só aquilo que é do passado, mas não vê o presente, essa graça que Deus oferece a cada um de nós. Então, o povo estava muito centralizado só no alimento de cada dia, e esquecia que com a palavra de Deus, com essa graça, vão buscando não só satisfazer o seu corpo, mas também a sua alma, e reconhecer Deus como generoso. E aqui, queridos irmãos e irmãs, é importante a gente ver. Se é o Padre Celestino que estivesse lá, ou se fosse alguém de vocês, né? Quando o povo começou a murmurar, Deus foi generoso, falou: Moisés, não se preocupa não. Mandou descer cardorniz, não é? Mandou a neve, saciou o povo. Como Deus é generoso. Vocês observaram nessa leitura? Se Deus não castigou, apesar do povo não acreditar, Ele dá uma oportunidade para o povo. Ele dá oportunidade, alimento e comida de graça. Essa comida que é igual para todos. A cardorniz que tinha lá, né? Chegou, todo mundo comia e tinha acesso igual. O maná também, todos eles tinham acesso. E portanto que o maná eles comiam na parte da manhã, de tarde ele azedava, né? No outro dia tinha comida com abundância. Olha como a coisa de Deus é importante, não é? É Deus que age com sua bondade infinita, enquanto nós usamos a nossa maldade infinita, não é? Não acreditamos muito nessa graça dele. E aí vem a segunda parte da leitura. A segunda leitura é Paulo, que mais uma vez mostra para nós a importância de vivermos o homem novo e esquecer o homem velho. E o homem velho, todos nós nascemos com esse homem velho no pecado. Mas quando nós recebemos o batismo, nós somos revestidos do Espírito Santo. Somos revestidos desse Espírito Santo para podermos atuar no estado de graça. No estado de graça. E Paulo, num comentário teológico, ele falava assim, e tem sentido. Nós, humanos, mudamos de hábito. É muito fácil nós mudarmos de hábito. E também de comportamento. Somos muito fáceis de mudar de hábito e de comportamento. Mas de mentalidade é muito difícil. Hábito, eu gosto de comer comida, carne gorda assim, quando dá um colesterol ou um infarte, eu vou mudar todo o meu hábito, né? Já não vou mais fazer isso porque vai me prejudicar. Eu não posso fazer isso, porque isso vai fazer mal para mim. Aí a gente muda toda a alimentação com a maior facilidade. Com o mês a gente já está adaptado, já deixou aquele hábito para seguir isso. Comportamento também, né? Eu tenho um comportamento agressivo, eu tenho isso aqui. Quando eu tomo umas cutucadas boas, vou mudar para melhor, para poder não ser prejudicado e não prejudicar ninguém. Eu tenho comportamento, tem isso, a gente muda. Mas de mentalidade, meus filhos, como é difícil, né? Eu nasci assim e assim eu tenho que ser. E era isso que estava acontecendo naquela comunidade. E Paulo vai na comunidade e fala: queridos, vocês têm que mudar de mentalidade. Não fique no homem velho, mas muda para o homem novo. Que no homem novo você vai ter a oportunidade de conhecer melhor Deus, Jesus Cristo, e conviver com os seus irmãos. Que coisa bonita, não é? Que Paulo nesta noite nos oferece essa mudança de comportamento. Já não ser aquele que fica só no hábito velho, não é? Os pagãos tinham inteligência, não foi que a leitura falou? Eles eram inteligentes, mas a inteligência deles não servia para nada, porque eles não compreendiam o grande sentido da graça de Deus. E hoje não. Nós que somos batizados compreendemos muito bem que Deus, Ele age e transforma a nossa vida para melhor, quando nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós. E Paulo, ele vai na comunidade, ele alerta a comunidade para que a comunidade viva esta unidade através da palavra, e consegue, aos poucos.
E a nossa vida também em comunidade, queridos irmãos e irmãs, é nessa maneira que temos que viver, né? E mudando de mentalidade. O tempo passado era o tempo passado, agora é tempos novos. E nós temos que ir adaptando a esses tempos novos para o bem, não só meu, mas para o bem de todos. Vocês imaginam, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos um conforto desse? Há 30, 40 anos atrás, nós poderíamos estar vindo aí de carro, de moto. Que coisa bonita, né? Paulo, ele nos coloca isso. Ele nos coloca que com o passar do tempo, a gente tem que usando as coisas que beneficiam, não só para o mal, mas para o bem. Nós era na máquina de datilografar, né? Um poucos tempos atrás. Agora, hoje, aperta numa pecinha aí, já espalha a coisa, de repente faz muitas coisas. E ele então nos coloca isso, que a graça de Deus, ela tem que ser, essa inteligência nossa tem que servir para algumas coisas, principalmente viver esse estado de graça que Jesus nos oferece. E finalizando a leitura do Evangelho, é Jesus que questiona aquele povo que tinha vindo ao encontro de Jesus. Talvez, queridos irmãos e irmãs, nós ainda vivemos da mesma maneira daquele povo, de querer buscar o alimento, de buscar as coisas de graça, né? Nós somos pessoas, o brasileiro e o católico, ele é muito assistencialista, não é? Ele gosta de buscar as coisas, não é assim? O povo tinha visto que Jesus tinha feito o bonito milagre do pão, aí sentindo falta de Jesus, quando soube que Jesus estava lá no outro lado da margem, vai todo mundo para lá e dá uma dura em Jesus. Há quanto tempo o senhor está aqui? Jesus falou, mas vocês vieram aqui por causa dos milagres que eu fiz, ou por causa da comida? Ou por causa da comida? E não é assim que muitas pessoas, e nós vivemos nessa maneira, nós pensamos muito nas coisas materiais e esquecemos do espiritual. Perceberam isso ou não? Como nós, também o ser humano ainda está irrigado nessa